Fim de expediente na Espaço com Borfar Seguros e Suprema Eventos, recebendo aqui no estúdio da Espaço FM o Darcy Leves, que é o candidato a vice-prefeito pela Glória Menegotto. Está na sessão fotos aqui com Luiz Carlos Miller. Darcy Leves, para os amigos aqui da Espaço, boa noite. Boa noite, Rogério, boa noite a todos os ouvintes que estão nos acompanhando agora. Quiser te afastar um pouquinho para não ficar muito, né, excelente. Darcy Leves, a pergunta que já tem feito com todos os candidatos, te apresenta quem é o Darcy Leves, por favor. Bom, Darcy Leves é uma pessoa que nasceu aqui em Farroupilha, no Hospital São Carlos, em 12 de setembro de 1979, que sempre morou aqui nesses 41 anos e teve algumas experiências que eu considero importantes fora daqui. E que se essas experiências forem usadas aqui, elas sempre poderão contribuir para a nossa cidade. Esse é Darcy Leves. Dá uma ampliada aí, até para quem não te acompanhou, e a gente tem essa oportunidade hoje de, ainda mais num feriado de muita gente que de repente não pode estar, essa tua experiência em termos de executivo, Darcy. Então, para falar de uma forma mais abrangente, eu comecei aqui entregando jornais no jornal Farroupilha, quando o jornal era ali na casa que teve o casarão, depois perto da prefeitura, né? E depois eu assinei a carteira com 13 anos em Calçados Henry, do outro lado do asfalto, né? E ali eu fiquei 7 meses, depois eu fui para Soprano, fiquei 1 ano e 11 meses mais ou menos, saí em 95, trabalhei como carteiro, 1 ano de estagiário, eu entregava as correspondências de quem mora em parte do Pio Décimo, começava ali na Pedro Grandene, esquina com a Borges de Medeiros, Borges, Silveira Martins, toda essa parte do Pio Décimo, Volta Grande, Santo Antônio, 1º de Maio, e depois disso eu fui trabalhar na Lese, como tecelão inicialmente, a indústria têxtil, eu fiquei lá 4 anos e 11 meses e depois me tornei supervisor de produção desse setor têxtil, né? Depois disso, lá mesmo eu comecei a fazer a minha graduação de física e então depois, antes mesmo de me formar em 2001, eu comecei a lecionar no São Tiago, onde eu estudei a minha vida inteira. E isso foi até 2004 no São Tiago, depois em 2002 eu comecei a lecionar no Estadual, Colégio Estadual Farroupilha. Depois, então, eu comecei a lecionar em 2004 no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, onde eu fiquei até 2008, até o fim de 2008. Depois, em 2004, eu também comecei a lecionar no Colégio Medianeira, Colégio Nossa Senhora Medianeira em Bento Gonçalves, que é da mesma rede do Nossa Senhora de Lourdes. E aí, então, eu fui para o pré-vestibular do Mutirão, também como professor, em Caxias e em Montenegro. Depois no Colégio Mutirão também de Caxias do Sul. E depois, então, de 2000, a FTEC, daí eu concluí um mestrado em computação em 2007. E isso me credenciou também para lecionar na graduação. E eu lecionei na FTEC, que era em Bento. Então, a minha graduação, meu mestrado, eu fiz na Unicinos. E aí eu ia de ônibus até lá, né? São Leopoldo. E depois, em 2009, então, eu trabalhei na Prefeitura de Farroupilha. E nesse período, se nós pesquisarmos antes de 2009, praticamente não se tem notícia de dinheiro vindo para Farroupilha, dinheiro externo, dinheiro federal, dinheiro de emendas parlamentares vindo para Farroupilha. E em 2009, eu tive essa função de buscar dinheiro para Farroupilha, numa função que eu tive na Prefeitura de 2009 a 2012. E nesse período de 4 anos, eu e uma estagiária, sendo que a estagiária ficou trabalhando comigo só nos 2 primeiros anos, porque o estágio dura 2 anos, nesses 4 anos eu busquei então 54 milhões de reais para Farroupilha. Tudo dinheiro de fora da Prefeitura. E só para termos uma ideia disso, Rogério e ouvintes, hoje aquelas obras que a Corsã realiza, aquela adutora nova que veio de Nova Sardenha, a primeira estação de tratamento de esgoto que nós vamos ter aqui, que está sendo construída lá no bairro Santa Catarina, a obra do bairro Cruzeiro, o reservatório que está sendo feito aqui no bairro São Luís, onde já tem um reservatório da Corsã, está sendo feito um do lado, que a Corsã adquiriu o terreno e está construindo, para que não tenha mais problemas de falta de água no nosso município.
hoje, 2020, essas obras que a Corsan está realizando, ela está usando dinheiro conquistado por mim em 2010, 10 anos atrás. Então, eu fico muito feliz por isso, porque até hoje, 10 anos depois, né, ainda estão sendo realizadas obras com dinheiro que eu conquistei nesse período de 2009 a 2012. E depois disso, por causa disso também, né, eu fui convidado, então, para trabalhar em Canoas como secretário de captação de recursos. E lá eu trabalhei, então, de janeiro do ano passado até maio desse ano, onde lá nós buscamos 333 milhões de reais para aquela cidade. E lá a diferença também é que estava eu e mais 23 pessoas, e eu como secretário. E só para ressaltar a importância de buscar dinheiro fora, de ter alguém focado nisso o tempo inteiro e uma equipe focada nisso, nesses 16 meses trabalhando em Canoas, eu fui 16 vezes para Brasília, então uma média de uma viagem por mês, e eu gastei, entre aspas, da prefeitura, 58 mil reais com passagens e hospedagem. E nós buscamos 333 milhões de reais em 16 meses. Então, é um baita negócio, um baita investimento, 58 mil reais, né, para captar 333 milhões. Então, ali, eu só saí de lá em maio, né, porque eu queria implantar esse serviço, essa forma de buscar dinheiro aqui. E nós, então, vindo para cá depois de maio, e aí eu preciso ressaltar essa questão importante, que eu não precisaria sair de Canoas, no sentido de parar de trabalhar em Canoas, né? Eu ia todos os dias até Canoas com o aplicativo BlaBlaCar de Canoas. Eu não precisaria deixar esse trabalho, né? Eu era secretário municipal de projetos, captação e monitoramento. Mas eu saí de lá em maio para vir, para estudar a melhor chapa e colocar à disposição da população da minha cidade, que eu amo aqui, que é Farroupilha, que eu nasci e me criei aqui. Então eu não tenho nenhuma dúvida, Rogério, que com todas as conversas que nós fizemos, com todos os partidos que nós conversamos, a melhor chapa foi essa. E agora por isso que eu estou aqui, então, como candidato a vice-prefeito, juntamente com a prefeita Glória, a qual eu quero agradecer que ela está aqui comigo, veio me acompanhando aí. Bom, Darcy Leves, vice da Glória Menegotto, só para não deixar no ar, o senhor que trabalhou na prefeitura de Farroupilha, em que período? 2009 a 2012. Tá, na época, Ademir Barreto era o prefeito. Sim. Ficou no ar, assim, para nós, que todo esse dinheiro que veio de verbas do governo federal, que foi em torno de quanto? 54 milhões. Foi graças a ti? Não foi graças ao trabalho do prefeito Bareta, da administração, com os seus contatos em Brasília, com os deputados lá em Brasília? Foi graças aos teus projetos? Olha, antes de 2009, Rogério, não se tem notícia de emendas parlamentares. Então, de certa forma, os vereadores, as pessoas dos partidos, se elas não buscavam esse recurso com os seus próprios deputados e senadores dos seus partidos, provavelmente eles talvez não soubessem que existia esse recurso, né? Porque eu comecei em 2009, eu ia às 7 da manhã, minha esposa ia para a Lese e me deixava na prefeitura. O horário começava às 11 horas, né? E eu começava às 7. E eu, desde esse momento, eu começava a fazer os contatos. Eu pesquisei quem são os deputados do Rio Grande do Sul, deputados federais e senadores. Bom, Farroupilha é uma cidade do Rio Grande do Sul, então eu não olhei partidos, né? E eu ligava para todos os deputados. Hoje nós temos 31 deputados e 3 senadores. Então esse trabalho de ligar para todos os deputados e dizer, olha, Farroupilha é a 18ª economia do estado, Farroupilha tem o Salto Ventoso, que foi palco do filme O Quatrilho, Farroupilha tem pontos turísticos, Farroupilha tem economia diversificada, Farroupilha tem isso, tem isso. O senhor, como deputado, parlamentar, senador, fez X votos aqui na cidade, e aí se o deputado fez poucos votos, eu dizia, com uma emenda parlamentar,
você pode aumentar a sua votação na cidade. Se já tinha feito bons votos, eu dizia, você pode melhorar ainda, ou você fez 1000 votos na cidade, então Farroupilha merece receber uma emenda do deputado. Naquela época, cada deputado e senador tinha 12 milhões por ano que ele pode destinar para onde ele quiser, né? Hoje, isso é quase 16 milhões. Então, eu fui motivo de muitos deboches. As pessoas da administração, de certa forma, debochavam de mim, porque como que eu estaria ligando para um deputado de um partido que não faz parte da gestão municipal, não está na prefeitura. E eles debochavam da minha cara, né? De certa forma. Por que eu estou ligando para um cara sei lá, do PCdoB se o partido PCdoB não está na prefeitura? Mas eu ligava para todos, porque os deputados, não importa o partido deles, né? Eles estão lá como deputados do Rio Grande do Sul. Farroupilha é uma cidade do Rio Grande do Sul, então eu ligava para todos. E aí, Rogério, com esse trabalho, começou a acontecer coisas assim. O Salto Ventoso não tinha 1 quilômetro de asfalto. Você que mora nessa região, lembra se até 2009 tinha algum asfalto que ia até o Salto Ventoso? Não tinha nada, era tudo estrada de chão. Você que mora no bairro Alvorada, lembra se 2009 tinha alguma pavimentação, asfalto ou calçamento? Não tinha nada. Você que mora no Monte Verde, o bairro inteiro, lembra se 2009, 2008 tinha alguma pavimentação no seu bairro? Não tinha nada, zero. E tudo isso começou em 2009, com esse trabalho. Então, para se ter uma ideia, Rogério, começamos a colocar, os deputados começaram a dizer, não, então eu acho que eu vou te dar aí 200 mil, eu acho que eu vou te dar 300 mil, eu acho que nós vamos conseguir 300 mil, 500 mil. E quando esse recurso vem, aí sim o deputado vai querer conversar com as pessoas do partido dele na cidade. É natural, ele vai querer fazer uma campanha política em cima disso aí. É normal, eu não concordo com esse sistema, mas é assim. Então, eu me adaptei ao processo, né? E começou uma emenda atrás da outra. Todos os partidos começou a vir. Os 6 primeiros quilômetros do asfaltamento do Salto Ventoso foram feitos todos com emenda parlamentar. Não foi cobrado 1 centavo de cada morador. E só teve 500 mil reais, que foi um recurso direto do Ministério, que também foi conseguido, porque eu recebi a informação de que tinha um programa também, além das emendas dos deputados, 500 mil reais, que foi diretamente do Ministério, sem ter vínculo com o deputado. Então começou assim, Rogério, começou a vir recurso para isso. Monte Verde, todo o bairro foi feito com um projeto de 2012, pavimentação, é um modelo para o Brasil, o bairro Monte Verde. Não sei se você já foi lá, Rogério. Sim, claro. Você que mora lá, você que passou nesse bairro, asfalto, calçada com piso tátil, rampas para deficientes nas esquinas, sinalização com nomenclatura de ruas, sinalização de trânsito, tudo feito sem cobrar 1 centavo dos moradores. Tudo isso começou a acontecer. Pavimentação de corredores de ônibus. Então ficou no final de 2012, e aí foi o governo Clayton que executou. A rua João Fabro Filho, aquela rua que passa nos condomínios residenciais Alvorada, ali entre o Industrial e o bairro Alvorada, tudo isso feito de graça, era estrada de chão. E ficou pronto com o dinheiro já em conta, né, para ser executado. Rua Ângelo Faé, no bairro Cruzeiro, as ruas do bairro Ipanema com asfalto, tudo isso num programa, num projeto que eu busquei o dinheiro. Então, começou dessa forma. E aí, claro, que as pessoas que trabalham na prefeitura e que tinham vínculos com os seus partidos, elas acabavam dizendo, não, foi o meu partido, e isso aí eu não interferia. Graças a mim, todos esses valores começaram a ser destinados em massa durante esse período, e isso somou 54 milhões de reais, graças a mim. E essa estagiária que trabalhava comigo, trabalhou nos 2 primeiros anos. Então, realmente, esse trabalho eu posso dizer que era a minha obrigação. Eu ganhava para isso, né? Mas eu posso dizer que eu cumpri essa obrigação.
E foi assim também em Canoas, Rogério. As pessoas, por exemplo, ainda para concluir aqui em Farroupilha, a diretora Neuza da época da escola, Oscar Bertoldo, ela vinha várias vezes que ela me encontrava, ela dizia, nós precisamos de uma quadra, os alunos fazem educação física aqui, ó, é tudo aberto, quando chove não dá para fazer educação física, tem que ter uma quadra. E aí então ali veio um recurso, por exemplo, da deputada Manuela Dávila. E aí também debocharam da minha cara quando eu falei que viria da Manuela Dávila, tá lá a quadra, lá no Colégio Oscar Bertoldo. Um recurso, um asfaltamento também, que entra no condomínio residencial Farroupilha, quando você vai para Caravaggio, depois do Senai, à direita, aquele asfalto ali foi uma emenda também do deputado Busato, que hoje é o prefeito de Canoas, né? 300 mil reais veio e foi feita aquela emenda. Então, assim, tem uma relação que soma 54 milhões de reais de verbas assim. E aí tem muitas coisas, Rogério. Por exemplo, a creche Projeto Esperança, no 1º de maio, na época a diretora Ione Ducati, ela vinha para a prefeitura e dizia, olha, nós fazemos sabão, nós gostaríamos de ampliar isso porque poderia dar uma renda para a escola, etc. E aí, para resumir, conseguimos 25 mil reais em nome da instituição, que daí não seria obrigação da nossa, né, minha obrigação, mas eu descobri um edital do Programa das Nações Unidas junto com a Caixa, nós mandamos o projeto e veio 25 mil reais. Então foi implantado o parquinho de diversões, que ainda está lá hoje, eu fui fazer um vídeo lá, vários utensílios para cozinhar, uma geladeira, uma máquina de lavar, um tacho para fazer sabão, um fogão industrial, tudo isso 25 mil reais. Então, uma escola Santa Cruz, a professora Kátia Brits vinha lá e dizia, olha, para fazer as aulas de ciências no laboratório de ciências, nós não temos microscópio, eu não consigo mostrar para os alunos, se eu quiser dar um zoom na cebola, por exemplo, para ver as moléculas, as células. Também fizemos um projeto, 2 microscópios, acho que hoje, inclusive, é a única escola que tem microscópio, hoje, eu não tenho certeza dessa informação, mas provavelmente é a única. Então, assim, Rogério, isso tudo foi feito de 2009 a 2012. E, com certeza, dessa mesma forma, trabalhando com essa mesma visão, com esse mesmo afinco e com esses mesmos conhecimentos lá em Canoas, nós conseguimos 333 milhões. E só para comparar, né, esses 300, para encerrar aí também, esses 333 milhões conseguidos lá em 16 meses, eles somam mais dinheiro do que o orçamento de um ano inteiro de Farroupilha. Então, por isso que nós queremos implantar esse trabalho aqui. Darcy, nesse período que o senhor saiu da Prefeitura de Farroupilha, após a administração do Bareta, Clayton e Pedroso, enfim, Farroupilha conseguiu ainda manter esses projetos, enfim, ou também ficamos a desejar? Olha, eu vi algumas emendas que vieram, mas a maioria foi financiamento de asfalto, pelo que eu vi, né? E muitas coisas foram feitas ainda com o dinheiro que foi conseguido por mim, né? Por exemplo, a UPA também foi conseguida por mim em 2011, o dinheiro, né? Lá no finalzinho também foram duas unidades básicas de saúde, a do Belvedere e a do São José. Então ali teve esses corredores de ônibus, que eu citei 2 ou 3 ruas e tem muito mais. Então tem várias e várias obras que foram feitas no governo Clayton que o dinheiro foi conseguido lá. Mas claro, eu vi algumas emendas que entraram nesse período de 8 anos, teve recursos que vieram sim. Nós também conseguimos um asfalto que veio da Ieda Crucius ali no São Luís, outros recursos aí para a saúde, 100 mil reais, de outros deputados também. Mas não veio nesse ritmo, né, Rogério? Muito longe desse ritmo. Será que a gente está passando do tempo aqui, para a gente, em seguida vem o Francis também. A administração, caso vocês ganhem a eleição agora no dia 15, o teu trabalho vai ser junto à Glória, vai assumir uma secretaria, o que vocês pretendem? A questão de enxugamento também. Bom, primeiro reduzir secretarias e ser o primeiro, eu me proponho aqui a ser o primeiro vice-prefeito que vai trabalhar para você. Nós daremos mais trabalho e menos política.
Porque nós só temos 4 partidos que são pequenos aqui em Farroupilha. E isso nos dá liberdade para contratar você, se for o caso, para trabalhar dentro da prefeitura, independente se a pessoa tem partido político ou não. E então, primeira coisa que eu quero fazer, e que nós já combinamos com a prefeita Glória, é montar uma equipe semelhante à de Canoas, claro, com a devida proporção para Farroupilha, para captar recursos. E esses recursos envolvem todas as secretarias. Então, esse é o primeiro ponto. E o meu trabalho vai ser 24 horas, o tempo inteiro dentro da prefeitura, ou lidando com questões que envolvem a prefeitura, para que as coisas andem junto com a prefeita Glória, né? Então, por exemplo, algumas coisas que eu gostaria de comentar aqui, Rogério. Nós queremos criar um programa, agora nós precisamos recuperar a economia. E antes de trazer empresas de fora, nós queremos criar um programa para pagamento de juros de financiamentos de empresas, e aí nós vamos definir um regramento bem objetivo. Por exemplo, as empresas que já estão em Farroupilha há 1 ou 2 anos, vamos definir essa regra bem certinho, elas vão contratar um financiamento com bancos conveniados com a prefeitura. Digamos, por exemplo, o Rogério tem uma empresa, ele vai pedir 100 mil reais com o banco, a prefeitura vai pagar os juros desses 100 mil desde que a empresa do Rogério aumente em 20% o número de funcionários contratados por você. E então, nesse período, se 500 empresas, nós temos mais de 8 mil empresas em Farroupilha, se só 500 tiverem 2 funcionários a mais, nós vamos gerar 1.000 empregos, e é uma ação direta da prefeitura, né? Então, são alguns exemplos. Na área da saúde, ou então, agora antes de entrar na área da saúde... Estou com o tempo esgotado aqui, a gente está tendo tempo igual a todo mundo, tu passou um pouquinho. Mas vamos tocar aqui uma frase da saúde. Qual é que é o objetivo principal da saúde? O objetivo principal da saúde, reduzir, fazer mutirões para reduzir. Nós estamos ouvindo muitas reclamações que exames que estão demorando muito para fazer, pessoas que recebem ligações dizendo, pode vir fazer o exame, a pessoa já morreu, muitos casos assim. Cirurgias, 3, 4 anos de espera, estamos ouvindo muito isso, então vamos fazer mutirões de cirurgias eletivas, mutirões para exames, e também vamos colocar um aplicativo para agendamento de consultas, para acabar com esse problema do 0800. Recurso vai ter? Com certeza, eu sou especialista nisso. O apoio foi divulgado, eu recebi no começo da madrugada dessa segunda-feira uma gravação do governador apoiando, o governador Eduardo Leite apoiando a candidatura da Glória e do vice Darcy Leves. É um bom apoio? O Eduardo Leite tem feito bem para nós? Olha, Rogério, com certeza é um bom apoio, por quê? Porque é a maior autoridade que nós temos no Rio Grande do Sul. E tudo o que ele fez, até o momento, tudo que ele fez sempre teve o diálogo. E dentro do governo dele tem todos os partidos que estão concorrendo aqui, né? Então todos eles, de certa forma, contribuíram da melhor maneira possível para que isso aconteça. Um exemplo dessa contribuição do governador foi aquela questão que nós fizemos aqui do documento do comércio, né? Que em Bandeira Vermelha nós estávamos já na 3ª semana de Bandeira Vermelha e o comércio e restaurantes não estavam abrindo. E nós fizemos um documento, falamos com 5 deputados, falamos com o vice-governador, inclusive com a presença do Juliano Toffolo da CDL, e nós conseguimos em 10 dias mudar o decreto estadual, e aí o comércio e os restaurantes passaram a poder funcionar com Bandeira Vermelha. Darcy Leves, fecha um recado teu para quem está nos ouvindo, a população de Farroupilha. População farroupilhense e Rogério, nós estamos aqui para oferecer trabalho e verdade. Nós não estamos com brincadeiras. Eu saí de Canoas, desse trabalho de Canoas, né, morando aqui, trabalhando em Canoas, para que nós implantássemos o que foi feito lá aqui. Farroupilha precisa de várias coisas e tudo isso precisa de dinheiro. Tudo precisa de dinheiro. Então nós estamos com essa parceria, a prefeita Glória e eu como vice-prefeito, para que você tenha a sua necessidade resolvida, atendida da melhor maneira possível. Nós queremos oferecer para você mais trabalho e menos política. Só nossa chapa pode oferecer isso para você. Contamos com vocês, pedimos que no dia 15 de novembro vocês votem 18 para eleger a prefeita Glória e o vice-prefeito Darcy Leves. E também pedimos
que vocês analisem e considerem o voto para os nossos candidatos a vereador da nossa coligação, porque isso é muito importante. Tudo que envolver aprovação com Câmara de Vereadores, nós vamos precisar ter o apoio. Então vote nos candidatos da nossa coligação também. É isso que eu quero pedir. Quero pedir também o voto do Rogério, claro. Muito obrigado pela oportunidade, Rogério. Grande abraço. Darcy Leves, muito obrigado, candidato a vice da chapa da Maria da Glória Menegotto. A gente faz o intervalo, o Franz Casale já está com a gente. Em seguida, eleições municipais aqui no Fim de Expediente com o Supremo Eventos e Morfar Seguros. E quem patrocina as eleições municipais aqui na Espaço, inclusive debate sábado, 8 da manhã, com os 4 candidatos a prefeito: Alameda Pizzaria, Boutique Pescados do Vale, Ferragem de Biase, Funilaria Lardo, Hotel Di Capri, Surdinas, Kiko Paese e Tramontina. A gente faz o intervalo e retorna em seguida aqui no Fim de Expediente da Espaço FM.